5 coisas que você aprendeu errado no seu curso de APH. E se você aprendeu errado, você pode estar repetindo esse erro e, pior, ensinando esse erro para outras pessoas. E sem perceber, pessoal, você pode estar colocando a vida de uma pessoa em risco, a vida da sua vítima. Se você já trabalha na área, fica até o final desse vídeo, que a quinta coisa, tenho certeza que você vai se surpreender e tenho certeza que você vai falar, não, isso realmente eu aprendi errado. Pessoal, hoje em dia, no mundo do APH, a gente tem que entender que as coisas mudam o tempo todo. E nem tudo o que é ensinado no curso eu consigo aplicar na prática. Eu vou dar 5 exemplos para vocês, ou 5 erros, ou 5 coisas que você aprendeu errado, que você vai ver que às vezes no curso eles te ensinam de um jeito, mas a prática é totalmente diferente, pessoal. Por quê? Muitos instrutores, pessoal, eles nem são da área. Eles fizeram lá um curso e saem ensinando. Esse é um problema que a gente vê hoje em dia para quem ensina, por exemplo. Às vezes o professor também aprendeu errado, então ele vai replicar o erro. Por isso que é importante estar sempre atualizado. Sempre se baseando nas recomendações atuais e nos estudos, pessoal. Vamos lá. A área do atendimento pré-hospitalar muda o tempo todo. Todo dia as coisas se atualizam. E o que era recomendado muitas vezes lá 10, 15 anos atrás, hoje a gente não faz mais. Mas algumas coisas a gente ainda vê o socorrista fazer. E no final eu vou explicar por quê. Pessoal, vamos aos erros. Vamos lá. Erro 1. Colocar colar cervical em toda vítima. Durante muito tempo, pessoal, isso era praticamente automático. Hoje a gente já sabe que o colar cervical faz mal para alguns tipos de vítimas. Em alguns casos, eles vão atrapalhar, vai causar desconforto, vai causar dificuldade nas vias aéreas. E aí, pessoal, muitas vezes o paciente vai chegar mal no hospital, o paciente vai a óbito e você não sabe por quê. Às vezes é por causa de um simples colar. Eu vou dar um exemplo. TCE grave. O que é um TCE? É um traumatismo crânioencefálico. Qualquer batida na cabeça é um TCE, só que aí a gente classifica em leve, moderado, grave. Aquela pessoa, vítima de acidente, que teve uma pancada feia na cabeça, que a gente considera um TCE grave, e ele tem sinais e sintomas de aumento da pressão intracraniana. Por quê? Quando o nosso cérebro bate dentro aqui da nossa calota craniana, quando a nossa cabeça bate, entendam que o cérebro está ali num líquido. Então ele fica flutuando dentro da nossa cabeça. E quando a nossa cabeça bate, o nosso cérebro se choca lá dentro também. Isso vai causar um edema, um inchaço no cérebro. E aí, lá dentro do cérebro tem um líquido que tem uma determinada pressão. Quando o cérebro começar a inchar, vai aumentar a pressão, por quê? O líquido é a mesma quantidade que tinha. É óbvio que eu estou falando de um TCE que você não tem aquela perda de líquido que não sai pela orelha, por exemplo. Não tem aquela otorragia onde saia o líquido pela orelha. Mas vamos lá. Bateu a cabeça, começou a inchar. Vai aumentar a pressão intracraniana. E isso, pessoal, vai dar alguns sinais tardios. Alguns sinais tardios. Então pensa comigo, o nosso coração bate, o sangue vai pelas artérias até o cérebro, ele volta pelas veias. Quando eu coloco um colar na vítima, essa pressão fica aumentada, porque ele tem força ainda para mandar o sangue até o cérebro, mas não tem força para esse sangue voltar, ou seja, a pressão intracraniana aumenta, a vítima vai a óbito ou chega no hospital e não sai mais por causa de um simples colar. Então, vítima de TCE grave, eu consigo estabilizar essa vítima na maca através de ataduras. Eu consigo ainda prender a vítima sem colocar colar. Então eu tenho outros meios para salvar essa vítima que não seja o colar cervical. Mas o nosso problema, pessoal, é chegar sem colar lá dentro do hospital. Muitas vezes os médicos que deveriam se atualizar e o pessoal também de dentro do hospital que deveria se atualizar, às vezes alguns, pessoal, estou falando de uma minoria, alguns não sabem desse protocolo que não é bom colocar colar cervical. Alguns não pegaram essa parte, assim como no atendimento pré-hospitalar teve alguns também que não tiveram essa aula, ou se tiveram nem prestaram atenção e não estão sabendo que um simples colar cervical pode matar a vítima. Então esse é o primeiro erro, colocar colar cervical em todo mundo, em toda vítima. A segunda coisa que você, eu tenho certeza que aprendeu errado a tua vida toda, talvez não seja nem o curso de socorrista, porque ali você vai aprender a realmente tocar na vítima, a fazer o melhor para aquela vítima. Já ouviu a frase de não mexa na vítima? Não pode mexer na vítima. Pessoal, durante o acidente é muito comum que você chegue para ajudar e o pessoal, não sabendo que você é do socorro, se você não estiver, claro, fardado, com
a tua roupa do trabalho ou você não estiver trabalhando, pode ser que você ouça aquela frase de não mexa na vítima. E é comum. Por que que por muito tempo isso foi difundido? Porque muitas pessoas, ao mexer na vítima, piorava a condição da vítima. Por exemplo, eu tenho um acidente. Eu me preocupo muito com a coluna dessa vítima, para não agravar uma lesão e a pessoa ficar tetraplégica, paraplégica. Então, por muito tempo, esse não mexer na vítima era para não pegarem a vítima e tirarem do local e levantar. Agora pensa comigo, tu tá de folga, ou você não é da área ainda, tá aprendendo, e tem uma vítima que precisa simplesmente soltar o capacete, soltar aquela fivela para ela poder respirar melhor. Ou tem aquela vítima que está com sangramento que você consegue pegar um pano ali e apertar. Como que eu não vou mexer nessa vítima? Então eu preciso sim mexer na vítima, mas eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então a frase não deveria ser não mexa na vítima, e sim, não piora o estado da vítima. Mais uma coisa que provavelmente você aprendeu errado. Você deve ter aprendido que toda vítima de trauma, eu preciso protocolar ela na maca. Colocá-la na prancha rígida, colocar head block, colocar colar cervical, colocar tirante. Pessoal, o trauma é muito amplo. Uma pessoa que quebrou sua perna jogando futebol é um trauma. Então nem toda vítima eu devo colocar na maca rígida. Sabemos também que a maca rígida ela faz mal para o paciente. O grande problema, novamente, como eu falo para vocês, é chegar lá no hospital muitas vezes com a vítima não estando com o protocolo completo. E quando eu falo protocolo completo, é para vocês que são da área, os que não são, entender que é maca, colar, tirante, head block, porque isso nem deveria ser chamado de protocolo, né, pessoal? Então, o pessoal chama de protocolo de trauma. Nem toda vítima eu coloco na maca rígida, nem todo trauma. Restrição de movimento de coluna veio para me ajudar a decidir nos pacientes leves, porque no grave não mudou nada, em criança também não mudou nada, em idoso não mudou nada. Então tem várias situações onde eu ainda continuo colocando as vítimas na maca, completo. Mas restrição de movimento de coluna, que outro vídeo a gente pode falar sobre isso, ele vem dizer sobre realmente avaliar a vítima para muitas vezes não colocar essa vítima naquela maca dura. Acima de 30 minutos que a vítima vai ficar ali, eu estou a 1 hora do hospital. Então o ideal seria botar na maca clínica, na maca fofinha da ambulância. Tá bom, pessoal? Então esse é um erro também muito comum. Outro erro ou frase errada que você já ouviu. Para você atender, precisa estar com os 2 joelhos no chão. Pessoal, muitas vezes eu já ouvi a frase que é proibido você se abaixar ali, se agachar, se ajoelhar, se posicionar para atender uma vítima sem estar com os 2 joelhos no chão. Preferencialmente, pessoal, é isso que eu vou fazer. Eu me abaixo colocando realmente os 2 joelhos no chão. Mas nem sempre isso vai ser possível. Às vezes eu vou ter sangue naquele local. Às vezes, pessoal, eu vou ter vidro. Eu vou ter qualquer material onde eu possa me cortar, posso me machucar, posso me contaminar ali naquele local. Então não tem problema se eu ficar 1 hora com um joelho no chão e outro pé apoiado, ou ficar praticamente ali de croque. Eu sei que não é o ideal. Até para quem filma, para quem tira foto olhando assim, realmente fica feio. Mas nem sempre eu vou conseguir atender todas as vítimas, em todos os cenários, com os 2 joelhos no chão. Então, pessoal, quando você falar a frase proibida, quer dizer que não é para fazer de jeito nenhum. Então ele não é recomendado, mas proibido não é. Então quando você vê um vídeo, uma foto de alguém sem estar com os 2 joelhos no chão, pense, deixa eu avaliar o cenário primeiro. Eu não estava lá para saber realmente o que está acontecendo. Então a gente tem que cuidar, muitas vezes, antes de falar a palavra proibido. Quinto e último, achar que a pH é igual receita de bolo. Para todo paciente eu vou fazer da mesma maneira, e não é. Não é, pessoal. Nem todo paciente que cai de moto, por exemplo, um politraumatizado, eu vou ter as mesmas fraturas, vai ser o mesmo local, eu vou ter a mesma distância até o hospital. Então, pessoal, eu posso ter 10 motoqueiros cair na rua. Cada ocorrência é uma ocorrência única. Assim como cada corpo é único. Pensa comigo, eu, que me considero um pouco fortinho, se eu cair de moto, e tendo a mesma cinemática com um idoso, quem você acha que pode levar pior? Por isso que eu digo que nem todo cenário é igual, nem todo acidente é igual um ao outro. O idoso ele tem ossos mais fracos. Então, teoricamente, se a gente pensar nisso, pode ser que o idoso se dê pior nessa comparação que eu estou fazendo. Pessoal, a medicina de emergência ela evolui o tempo todo, por isso eu tenho que estar sempre em constante atualização, em constante aprendizado. E o que eu quero trazer para vocês com esses vídeos é que na hora da ocorrência,
Nem tudo aquilo que eu aprendi no APH, por exemplo, num curso, eu vou poder seguir, eu vou poder colocar em prática. Então, pessoal, eu ensino da maneira que você vai colocar muitas vezes ali no seu atendimento. Eu pego a teoria e misturo com a experiência e a prática que eu tenho. Pessoal, eu falei só pouca coisa, esse vídeo é curto, mas se você quer saber mais, quer aprender mais, quer se atualizar, nós temos a comunidade do APH. Eu vou deixar o link abaixo, porque é um curso completo, onde ali sim você vai estar um passo a mais sempre do melhor atendimento, de um atendimento quase que perfeito. A gente sabe que não existe, mas se você estiver preparado, estiver atualizado, não tem como ter erro. Não tem como ter erro. Quando você está preparado, aquela falta de confiança muitas vezes que você tinha, ela some na hora da ocorrência e você deslancha. Então clica no link abaixo, pessoal, e dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha na nossa comunidade, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. E pessoal, canal novo, comenta, compartilha, coloca aí abaixo se você já aprendeu algum desses protocolos, se eu tenho razão também, porque nem sempre eu sou o dono da razão, eu estou falando baseado na experiência que eu tenho, e às vezes a minha experiência é diferente da tua, então compartilha com a gente para a gente aprender com vocês também. Pessoal, se inscreve no canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.